Olá, salve Maria Imaculada! Que bom que você está aqui conosco acompanhando o canal Parábolas de Fé. Que bom que você clicou neste vídeo, porque Deus tem algo para falar ao seu coração. Por isso, acompanhe com atenção este conteúdo, não deixe de curtir, deixar um joinha, um like desde já, se inscrever no canal e ativar o sininho. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado, antes nos colocando na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, deste dia 3 de março, quinta-feira depois das cinzas. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos 22 a 25. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Estamos nos primeiros dias deste tempo tão especial da Santa Igreja, o tempo da Quaresma, iniciado ontem com a quarta-feira de cinzas. É tempo para meditarmos ainda mais a palavra de Deus, para nos aprofundarmos no Evangelho. Crede no Evangelho, convertei-vos e crede no Evangelho, é o que o sacerdote nos fala quando colocou as cinzas sobre as nossas cabeças. Que nós temos que nos arrepender, temos que viver uma conversão, nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas atitudes que nos afastaram de Deus. E devemos crer no Evangelho, a palavra de Deus, que é palavra de vida, que é palavra de salvação, como sempre dizemos no final do Evangelho, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra nos instrui e não só nos ensina o caminho que temos que trilhar, mas esta palavra nos leva à salvação. Se soubermos aprofundar, meditar na palavra de Deus, conhecê-la mais e mais e, acima de tudo, levar esta palavra, esse Evangelho para o nosso dia a dia. Como nós podemos colocar em prática aquilo que lemos, aquilo que meditamos no Santo Evangelho. Então vamos aproveitar bem este tempo da Quaresma, que é um tempo de conversão e de uma conversão profunda. Você pode até dizer, mas eu já sou convertido, eu já tenho fé, mas sempre tem algo para melhorarmos em nós mesmos, para vivermos uma conversão diária e não uma conversão superficial, não. Jesus nos quer santos, assim como o Pai é santo. É a nossa missão, é a nossa vocação. Somos chamados, todos nós, não somente os religiosos, os padres, mas todos nós, leigos e leigas, somos chamados a ser santos. E para sermos santos, nós temos que mergulhar na palavra de Deus. Nós temos que viver uma conversão profunda,
como temos que mudar ainda. Quantos erros, quantas vaciladas, quanta falta de fé, quanta falta de confiança, de esperança, de se entregar verdadeiramente a essa palavra, a esse Deus que é Pai e que nos ama. Vamos abrir e rasgar o nosso coração, como disse a primeira leitura de ontem, da quarta-feira de cinzas. Não rasgar as vestes, mas rasgar o nosso coração, para que Deus possa habitar em nossa vida, no nosso dia a dia. Desejar ardentemente a presença do Senhor, desejar ardentemente ouvir, meditar, refletir a palavra de Deus que nos leva a uma conversão diária e nos leva à salvação, à verdadeira vida. Jesus fala aos seus discípulos neste Santo Evangelho que o Filho do Homem iria sofrer muito, iria ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, iria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Para que Jesus ressuscitasse, ele teve que passar pela cruz, pelo sofrimento e pela morte, e assim ressuscitar no terceiro dia. E Jesus não prometeu um caminho fácil para os seus discípulos, e para cada um de nós também ele nunca disse que seria um caminho fácil. Nós temos que passar pela cruz, nós temos que carregar a nossa cruz. Olha o que fala: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz cada dia e siga-me. A cruz faz parte da vida do cristão, agora a escolha é nossa. Será que nós estamos nos afastando da cruz? Estamos murmurando, reclamando, ficando desanimados, ficando bravos até com Deus, mudando de religião? Deus não está me escutando. Esse Deus não me escuta, então eu vou para outra religião. A religião cristã, católica, apostólica, romana. Nós vemos na palavra que nós temos que tomar a nossa cruz, se quisermos seguir a Jesus e renunciar a nós mesmos, renunciar à nossa vontade. Qual que é a nossa vontade? Fugir da dor, fugir da cruz e só viver o prazer, só viver a alegria, só aproveitar a vida. E aí o corpo vai se acostumando com isso e vai se envolvendo no pecado. Por isso que é um tempo de mortificação, é um tempo de intensificarmos as nossas penitências para desacostumar o corpo desta comodidade, dessa busca desenfreada pelo prazer corporal, por aquilo que nos faz bem. E o pecado nos leva a isso, não é mesmo? Porque senão as pessoas não iriam pecar. É porque o pecado, ele traz um prazer. É tão prazeroso falar mal dos outros, é tão prazeroso a gente se envolver com tantas outras coisas. Mas por trás desse prazer existe ali algo que está ferindo o nosso coração, que está nos afastando de Deus. E se o Filho do Homem, se Jesus passou pela cruz, pelo sofrimento, se foi rejeitado, assim também nós passaremos pela cruz. Mas Jesus disse que não nos abandonaria, Ele estaria conosco, vai nos ajudar a carregar a nossa cruz. Então não é a nossa vontade que nós temos que fazer. Por isso que nós vivemos este tempo da Quaresma também, porque a nossa vontade é sempre errada devido ao pecado original. Nós queremos a comodidade, nós queremos o egoísmo, pensamos em nós mesmos, não saímos de nós mesmos para olhar para o nosso próximo, para olhar para os nossos irmãos e irmãs com amor, com caridade, no sentido de sair do nosso eu e ir em busca do nosso próximo, que precisa de nós, que precisa da nossa palavra, que precisa da nossa ajuda, que precisa às vezes de um simples bom dia, boa tarde, um sorriso, um ouvido ali para ouvir aquela pessoa que está precisando desabafar. Vamos olhar para a vida da Virgem Maria, que ao saber da gravidez de sua prima Isabel,
foi visitá-la, foi ajudá-la e viveu essa caridade, esse sair de si mesma. Ela poderia ter pensado: não, eu também estou grávida do Filho de Deus, então, não. O que ela fez? Ela viveu a caridade, ela deslocou-se, ela foi por um caminho difícil, mas não mediu esforços e foi ajudar a sua prima Isabel. A gente não tem que parar no primeiro obstáculo, não. Às vezes o caminho é difícil, mas nós temos que vencer, passar por todos estes obstáculos para sair de nós mesmos e irmos em direção ao nosso próximo. Que esse tempo da Quaresma nos ajude a viver isso, viver a caridade, viver a oração, se aproximar mais de Deus. Ah, mas está difícil rezar porque eu tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho tempo. Será mesmo? Será que a gente não tem tempo? Vamos refletir sobre isso também neste tempo da Quaresma e encontrar esse tempo de oração, de se aproximar de Deus e vencer esses obstáculos, essas desculpas que estamos colocando na frente do nosso caminho. Então, viver a caridade, a oração e o jejum, a penitência, para desacostumar o nosso corpo com essa comodidade do prazer de fugir da cruz. Eu não quero saber disso. Se Deus é bom, Ele tem que me fazer bem, eu tenho que estar sempre, não ter sofrimento nenhum. Não, o Senhor não falou isso. Ele diz: renuncie a si mesmo. Então a gente tem que renunciar à nossa vontade, o nosso egoísmo, o nosso pecado, os nossos erros, tomar a nossa cruz cada dia e seguir Jesus. É esse o caminho que vai nos levar à salvação, à vida, porque diz aqui depois: pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Se a gente quiser salvar a nossa vida, achar que nós que temos que escolher o nosso caminho, não queremos saber de Deus, da vontade de Deus, não, eu que escolho, eu sou dono da minha própria vida, ok. Você quer salvar a sua vida, então você vai perdê-la, diz Jesus. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Quem entregar a sua vida a Jesus, à vontade de Deus, esse encontrará a salvação que vem do alto. De que adianta um homem ter o mundo inteiro, ser o mais poderoso deste mundo, ganhar o mundo inteiro, como diz o final do Evangelho, se ele se perde e se destrói a si mesmo? Se a pessoa se perde, se destrói a sua alma, leva à perdição, para o fogo eterno que nunca se apaga, que está sempre ali, as pessoas no sofrimento, porque existe sim. As pessoas têm essa tendência de achar que, mas Deus é bom, então Ele vai me salvar. Deus é bom e te avisa o caminho da salvação e você tem que seguir por este caminho, porque Ele avisa também que existe a perdição, que existe o inferno, e se a gente não tomar cuidado, se a gente não for vigilante, Ele fala em várias passagens também, nós podemos cair lá. Então sejamos firmes, com um grande propósito nesta Quaresma de viver uma conversão. Não uma simples conversão, uma conversão superficial, mas uma conversão profunda, que nos aproxime a cada dia mais de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, e que a gente possa crescer no amor, que a gente tenha este propósito de querer ser santo. Eu desejo a santidade. Sozinho eu não consigo, mas pela graça de Deus, dia a dia, vivendo esta conversão diária, todos nós podemos. E é o que Jesus, é o que Deus quer para cada um de nós, sermos santos. Muito obrigado pela sua companhia, por estar conosco. E este vídeo foi bom? Te agradou? Te fez bem? Então deixe um joinha, um like, deixe o seu comentário, seu amém, seus pedidos de oração aqui nos comentários abaixo para rezarmos por você. E que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada!